Éramos 9 irmãos e eu era o mais velho dos rapazes. O meu primo, quando era pequeno, ficou sem pais. Então o meu avô tratou dele, cuidou sempre dele e trouxe-o para Lisboa, esteve em Cascais, começou a aprender o ofício e depois queria fazer de um neto do meu avô o que o meu avô fez por ele. Então calhou-me a mim. No dia 27 de dezembro de 1966, o meu pai veio-me trazer a Lisboa, a casa do meu primo. No princípio de janeiro de 1967, fui para a oficina do meu primo e ele entregou-me a uma costureira mais antiga da casa e disse-lhe: faça deste rapaz um homem. Pronto, eu sentei-me ao lado dela e comecei a aprender comecei a aprender o ofício, né? Foi por aí fora. O meu primo morava com os sogros, ou os sogros moravam com ele, e fui sempre bem tratado, nunca me faltou nada. Mas muitos dias à noite, quando ia para a cama, chorava muito, sentia a falta dos pais e dos irmãos. Pronto, fui aprendendo o ofício. Mais tarde íamos morar para Albarraque, para a casa do meu primo, que tinha uma mini quinta em Albarraque. Pronto, tudo bem, ali felizes. De manhã ia para Lisboa, depois à noite voltava. Mais tarde, a sogra do meu primo, pronto, precisava de certos cuidados e então foi para a casa de uma outra filha. O meu primo era viúvo. Fomos para a casa da outra filha e o marido dessa filha também era alfaiate. De manhã vinhamos de carro até Rio de Moro. Rio de Moro apanhávamos o comboio para o Rossio e depois íamos trabalhar. Em 1971 eu quis sair do meu primo para ir para outro lado, pronto, tomar novos rumos. No dia 9 de novembro de 1961 disse ao meu primo que me ia embora. E o meu primo, muito admirado, perguntou-me para onde é que eu ia. Disse: não sei, vou à procura. No dia 11 de novembro de 1971, de manhã comprei o Diário de Notícias e a ver se havia algum anúncio que me interessasse. Como não vi nenhum anúncio que me interessasse, fui ter com o cunhado do meu primo, que também era alfaiate, perguntar-lhe o que é que ele achava, qual era a melhor casa que eu poderia ir. Então ele disse-me: vais ao Picadilho, ao Sr. Mendonça, que é uma casa séria e boa, pergunta se ele precisa de meio oficial. E assim foi. Por volta do meio-dia, fui falar com o Sr. Mendonça e ele disse-me: de onde é que vens? Do Rosa e Teixeira. O Teixeira é meu primo. Ele disse: Teixeirinha é meu amigo. Pronto, tu não vais andar aí à boa vida, vens para cá, que eu tenho um lugar lá em cima na oficina, e vais para lá até arranjares trabalho. Pronto, estive lá uns dias e, entretanto, um dia de manhã, o cunhado do meu primo foi lá perguntar-me se eu precisava de alguma coisa. Eu disse-lhe que estava tudo bem, portanto, ele sempre me trataram como filho. E o contramestre viu que lá tinha estado o cunhado do meu primo e foi dizer ao Sr. Mendonça que tinha lá estado, pensando que ele que me ia tirar de lá, que o pé dele. Então o Sr. Mendonça chamou-me cá abaixo à loja e disse-me: então,
já arranjaste alguma coisa? Não arranjei nada, mas se estou a mais eu vou-me embora. Não, não vais embora. Se não arranjaste nada, ficas efetivo. Pronto. Continuei a trabalhar lá como meio oficial e depois fui seguindo. Eu conheci o teu avô no trabalho, na Picadilly. Eu fui para lá em 68, em 1968, e o teu avô foi em 1974. Eu, nessa altura, era ainda aprendiz com prática. Quando comecei a namorar com ele, sempre tinha uma sala para almoçar, uma mesa comprida e um banco. E eu aí, quando ia intercalar os quartos e arranjar as entretelas, ele abria um bocadinho da porta e era aí que ele dava uma maçãs e uma peça de fruta. A minha memória que eu tenho minha e do avô. As brincadeiras na horta. Ajudá-lo a fazer o cultivo da horta, a apanhar, brincar com paus, andar na lama. Sinto alguma falta desse tempo, mas o tempo passa e faz parte da vida, as memórias ficam. Seguir os passos dele, sim, eu gosto muito de costura, gosto muito dessa área. Teve períodos da minha vida em que tive muito interesse, inclusive ajudei-o muitas vezes a fazer costura. Quis aprender a costurar à máquina, que foi com ele que eu aprendi. Ele ofereceu-me uma máquina que está na minha casa. E fazer disso uma profissão, não, porque eu desde pequenina que tive um gosto pela minha profissão. Mas tenho pena de não haver ninguém na família que siga os passos dele e que seja uma coisa que vai acabar. Tenho muito orgulho no pai que tenho. O meu pai sempre dedicou a vida toda para ser alfaiate, sempre teve brio naquilo que fazia. Tentou passar para os filhos. Eu tenho um orgulho enorme em ter aprendido com ele a fazer algumas coisas de costura. Não segui a vocação dele porque tinha a minha vocação intrínseca, mas tenho um grande orgulho no pai que ele foi e no alfaiate que ele foi. Que ele é, ainda cá está connosco, graças a Deus. Em 2004, o meu patrão deu-me 10% da sociedade. Ele morreu no dia 7 de setembro de 1907 e ficou a filha. Mas nós não nos entendíamos muito bem, porque ela queria uma coisa que não estava nos horizontes, como devia ser. Então começamos sempre a porra e à massa. Em 2011 eu disse-lhe que me vinha embora, despedi-me. Tinha os papéis para a reforma e começava a reforma em janeiro de 2012. No fim de 2011 eu vim-me embora, deixei o Picadilly e quando eu lhe disse que me vinha embora, ela telefonou um cunhado, que era o professor Luís Moita. Ele foi falar comigo e disse-me: então Joaquim, a minha cunhada disse que você quer ir embora. Disse sim. Então, mas deixou a minha cunhada fazer obras lá em cima na oficina, que ela entretanto vendeu a loja e fez obras na oficina e nós passamos para a oficina todos trabalhar. E eu disse-lhe: ó Dona Teresa, tanto pode ser por pouco ou muito tempo, eu não sei o tempo que vou estar cá. E ela disse-me: ó Joaquim, eu sempre pensei que o Joaquim não trabalhasse até à idade do meu pai, que o meu pai morreu com 87 anos. Mas ir-se embora tão cedo, nunca contei com isso.
O cunhado disse, então o Joaquim deram-lhe 10% e o Joaquim agora vai-se embora. Vou. Como é que é dos 10%? Ó, Sr. Professor, falem com o advogado, façam a retoma, que eu assino e a minha mulher e eu vou-me embora. E assim foi. No fim de 2011, vim-me embora. Em relação ao pai e ao alfaiate, acho que quando nasceu o segundo neto, quando na altura em que ele se reformou, em que ele veio para casa trabalhar, acho que uma das coisas e um orgulho muito grande para ele foi o interesse também que os netos mostraram pela profissão dele. Quiseram sempre também brincar com o giz, com as linhas, com os ferros dele. Acho que isso também são momentos que o marcaram a ele. É assim, a profissão dele, as horas de trabalho que ele dedicava, posso dizer, se interferiu de certa forma, não interferiu, mas condicionou a nossa relação enquanto eu era criança, porque para o meu pai conseguir trabalhar das 9 da manhã às 7 da tarde, eu e o meu irmão ficávamos em casa da avó. Nós fomos criados pelos avós até aos 11 anos. E isso, claro que sim, deixa algumas marcas, tenho pena, mas acho que foi o possível, porque também sei que ele fez isso para depois nos proporcionar o melhor que tinha para nos dar, na vida e como pessoa. Acho que valeu a pena o esforço que ele fez, porque quer eu, quer o meu irmão, isto é difícil a gente falar de nós próprios, mas acho que temos os valores da integridade e de sermos boas pessoas, sermos justos, sermos corretos, e eu acho que isso tudo aprendemos com ele, com o exemplo dele. Ele é um exemplo para nós e, sem dúvida, um exemplo para os netos também. Posso deixar a mensagem de obrigada, és uma pessoa espetacular e espero que dures muito tempo ainda. E sem dúvida a minha vida não seria a mesma sem a tua dedicação a nós, com toda a ajuda que dás na criação dos netos, no acompanhar dos netos e o apoio em todas as decisões. Sempre, fosse a minha decisão correta ou errada, sempre apoiaste a decisão, e isso eu acho que é estar connosco em todos os momentos. Depois coletei-me nas finanças e continuei a trabalhar aqui em casa. Escolhi uns certos clientes bons e continuei a trabalhar aqui em casa até 2019. Pronto, chegou a 2019, acabei, porque já não era difícil já para mim, e dediquei-me aos netos. E assim continuo.